E aí, estamos ao vivo novamente. Estamos aqui às 17 horas em ponto. Eu sou Alex Orengo, teu professor de oratória de vendas. É isso aí, o professor Alex. Estamos aqui trabalhando, envolvendo, desenvolvendo, arrebentando, informando, formando, compartilhando. Para quê? Para que você está careca de saber? Para que você venda mais, para que você dobre as tuas vendas. Isso aí, para que você conquiste muito mais, para que você conquiste aquilo que você deseja, aquilo que você merece, para que você busque aí a tua felicidade, a felicidade da tua família, a felicidade de quem você ama. É isso aí, esse é o desejo do meu coração. Cara, e tá aqui compartilhando com você, tá aqui ensinando, tá aqui fazendo, tá aqui ensinando, compartilhando conhecimento, cara. Nossa, é um troço que eu adoro. Ainda mais agora que começou a chover, beleza, tomara que chova aí um mês sem parar, cara, estamos precisando de chuva e que a chuva traga bons auspícios para a nossa vida, né? Traga boas realizações, que traga muito mais do que aquilo que a gente já tem, né? Viver é tão bom, tão gostoso. E lembre, fique em casa, cara, fique em casa, se puder, fique em casa, se cuide da sua família, cuide de quem você ama, e vamos tocar o barco para frente, porque tem muito mais. E hoje eu prometi para você que agora nós íamos ver um tema muito legal, um tema muito forte, um tema importante, que passa meio despercebido, passa assim sem, puxa, não estou dando muita bola, não estou nem aí para ele e tal, que é propósito. Propósito na vida, cara, um propósito de vida, isso aí. Bom, quando eu falo com os meus alunos, né, quando eu falo com os meus orientados, com os meus consultores, com os meus vendedores, com os meus clientes de consultoria, com meus clientes de mentoria, de coaching, etc, né, e eu pergunto a respeito de eu vou usar uma palavra genérica aqui, que depois nós vamos fazer um certo ajuste, né, que é meta. Eu pergunto o que você quer realizar, o que você quer para a sua vida, quais são os seus objetivos, quais são suas metas, né? Enfim, o que você pode me dizer para onde que você está caminhando, enfim. As pessoas lidam com isso de uma maneira, às vezes, muito acadêmica, muito protocolar, muito, não, pois é, eu tenho algumas metas e tal. No mundo do trabalho, isso é mais claro, né? Porque toda empresa tem meta, toda organização tem meta, todo departamento tem meta. Cara, e se você é da área de vendas, cara, meta é, putz, que nem bala zequinha, cara, é que nem respirar. Você tem meta de faturamento, tem meta de venda, unidades de venda, tem meta de serviços, tem meta de mix de produto, tem meta de markup, você tem meta de ticket médio, tem meta do número de visitas, você tem meta de tudo quanto é jeito, né? Meta fim, meta meio. Meta fim é aquela que está ligado ao objetivo final, por exemplo, faturamento, número de itens que vão ser vendidos, número de serviços que vão ser vendidos, etc. Meta meio é uma meta a respeito de uma causa do teu trabalho, de uma ferramenta do teu trabalho, de uma parte do teu trabalho que é extremamente importante. Exemplo, no nosso caso da área de vendas, visitas. Visitas é algo extremamente importante e, eventualmente, as empresas têm metas sobre visita. Então, tem que fazer 30 visitas por dia, tem que atender 40 pessoas por semana, tem que fazer 50 visitas para médicos por dia, coisa desse tipo, ok? Então, isso é uma meta meio. Tá? Eu, quando gerenciava a fábrica, eu gerenciava frigorífico e tal, por exemplo, tinha lá produção de salame, tinha que entregar 70 toneladas de salame todo mês. Uma das nossas metas meio era o número de peças embutidas, o número de massas. Massas é aquela quantidade de carne toda misturada com tempero, com tudo que se precisa para fazer o salame, porque é uma meta meio importante, né? Enfim, outra meta meio importante para nós era a temperatura das câmaras de fermentação do salame, a umidade da câmara de fermentação de salame. Isso aí eram metas meio que a gente acompanhava, porque se desse zica nisso, eu sabia que ia dar zica lá na frente, no gosto do salame, no sabor do salame, etc., na cor do salame, etc. Beleza. Então, existem metas fim e metas meio. A meta e a meta que é de dentro do processo. Beleza? Bom, e as pessoas, então,
meus alunos e orientados e tal, sempre tratam esse troço de uma maneira muito acadêmica, de uma maneira muito distante, assim, isso é pro forma. Se é do mundo do trabalho, tem que ter meta. Né? Se é da empresa, tem que ter meta. Se é da área de vendas, tem que ter meta. Enfim, vai trabalhar, tem que ter meta. Enfim. Né? E aí, para a vida pessoal, quando essa questão do coaching, essa questão do desenvolvimento, quando a gente começou a falar a respeito do desenvolvimento de carreira, do desenvolvimento pessoal, né? Se começou também a colocar, de uma maneira um pouco mais forte, metas, objetivos, enfim, direcionamentos sobre a nossa vida pessoal. Né? E aí isso acabou ganhando um certo cenário também dentro da área familiar, né? Da área da área de formação e tudo mais, enfim, etc. Mas a gente ainda tem um relacionamento com isso muito distante, muito pro forma. A gente não se apodera dessa questão do objetivo, da meta, do propósito, com força, com vigor, com vontade, com, putz, esse troço é meu mesmo e eu vou realizar, e etc, etc, eu vou bater. Pois então, e é sobre isso que eu quero falar contigo, cara. Aqui, vê que quando eu anunciei esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, eu não falei de meta. Embora eu esteja falando de meta, de propósito, de objetivo, em vários momentos dos nossos encontros, né? E sempre quando eu cito, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta e tal. Agora eu quero fazer um ajuste. Agora eu quero fazer um ajuste, um pequeno ajuste, mas um importantíssimo, um ajuste que, embora pareça simples, pareça semântico simplesmente, ele tem poder, ok? Eu quero dizer que nós vamos falar não de meta, nós vamos falar de propósito. Propósito, que para mim é alguma coisa muito maior, muito mais ampla do que a gente tratar de meta. Propósito, meta, ok? E a meta, de uma maneira bem acadêmica, cara, bem acadêmica, bem rasa, a gente sabe que tem que ter um enunciado, ela tem que ter um número, ela tem que ter um propósito, ela tem que ser factível, ela tem que ser conquistável, ela tem que ser relacionada com um prazo, né? Então, conquistar tantos clientes ao longo do ano de 2020 até dezembro de 2020, etc., na região de Curitiba. É uma meta, então, factível. Uma meta que tem um número, tem um propósito, tem um enunciado, está declarada, né? Mas não é desse propósito, não é desse tipo de meta, não é desse tipo de enunciado que eu quero trabalhar contigo, cara. Não é. Eu quero trabalhar contigo em cima de algo maior, algo muito maior, tá? Quando a gente fala de propósito, né? E eu treinei muito vendedor, muito franqueado, muita gente da área comercial, preparei muitos empreendedores para N negócios, né? E os caras têm sempre a relacionar, isso não é errado, né? Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que o propósito ao qual eu quero me referir não é este. Sempre ocorre um relacionamento com grana. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você do porquê que a grana, dinheiro, tem tanta importância, ou a gente acaba atribuindo tanta importância, assume ele como a meta, ou então até mesmo como o propósito. Bom, veja o seguinte, das horas que nós temos úteis do nosso tempo, das 24 horas, no mínimo, assim, ó, raso, 10 horas eu estou ligado ao trabalho. Né? Se eu considerar ainda a hora que eu levanto da cama, me preparo, levanto, pego o carro, trajeto, chego no trabalho 8 horas, aí volto para casa, deve dar mais que 10. Mas vamos pegar 10 horas. Cara, 10 horas do teu dia, do dia útil, desconta aí as 8 horas que você dorme, cara, sobra pouco, né? Sobra pouco. Então, das horas úteis do nosso tempo, do nosso dia, né? Das 16 horas que sobram, 10 horas eu dedico para o trabalho. Sobram 6 horas. Daí eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou fazer outras coisas.
tá? É muito pouco tempo que sobra. Então, o trabalho dentro do período útil do tempo, do tempo que sobra do dia, cara, ele tem muita importância pelo tamanho que ele ocupa. E como do trabalho vem o dinheiro, e óbvio, no trabalho tem uma certa realização, estou supondo que a gente também trabalha pela nossa realização pessoal, por construir alguma coisa para o nosso futuro, do ponto de vista de felicidade, não do que eu vou fazer com o dinheiro, não é isso que eu estou falando, mas do porquê, eu estou lá trabalhando, eu quero crescer, porque um dos meus propósitos é ser diretor, é ser presidente, é ser isso, é ser aquilo, tá? Nessa linha. Tá? Então, como eu estou muito tempo no trabalho, e o trabalho tem uma importância grande na minha vida, principalmente por conta do dinheiro, e o dinheiro tem uma importância grande, porque o dinheiro paga minhas contas, faz com que eu possa viver, obviamente, né? Eu atribuo ao trabalho e à grana um valor muito, 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 muito grande. Muito grande. E aí acontece, cara, uma coisa ruim. Eu acabo virando um profissional que tem como sobrenome o nome da empresa. Por quê? Porque aquilo é importante para mim. Eu atribuo uma importância fictícia para aquele troço. Então, é o Alex da empresa tal, é o Alex do banco, é o Alex da franquia, é o Alex da empresa não sei o quê, é o Alex da escola isso. Então, a empresa passa a ser o meu sobrenome. Né? E às vezes você é chamado até mesmo pelo nome da empresa, né? Principalmente quando eu tinha lá os meus promotores de venda, né? Que atuavam nos mercados. Cara, os promotores são chamados assim, me chama lá o Perdigão, chama lá o Nescau, chama lá o Nestlé lá para vir ver o negócio aqui, chama o Sadia lá, chama o Aurora, né? Para vir ver os negócios aqui, botar na prateleira, na gôndola, chama pelo nome da empresa. Tá? Dada a importância que esse troço tem na nossa vida. E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba confundindo uma coisa que não deveria confundir. Eu acabo achando que a minha vida é o trabalho. Vou repetir. Eu acabo achando que a minha vida é o trabalho. E não é. Não é. O trabalho é uma parte importante da minha vida. Assim como outras. Mas ele não é a minha vida. Quando, às vezes, o camarada perde o emprego, o cara era lá o João da Embratel, o João da Claro, o João da Vivo. Aí é demitido. Tiraram o sobrenome dele. Agora ele não é mais o João da Vivo, ele é só o João. Cara, o cidadão, o pobre do João, vai para casa perdido. Fica um mês enfiado embaixo da cama, sem saber o que fazer. Por quê? Porque perdeu o sobrenome. Perdeu o sobrenome. Por quê? Porque a vida do cara era a empresa. O que normalmente a gente faz? Exatamente por conta da atribuição de importância que a gente dá para o trabalho, por conta principalmente da grana. A gente pega a vida e coloca dentro do trabalho. E o certo é o contrário, né? É a gente colocar o trabalho dentro da vida. Né? Exatamente para não acontecer esse tipo de coisa. O trabalho é que tem que estar dentro da vida e não o contrário. O trabalho é algo importante na vida, assim como a família, assim como o lazer, assim como a saúde, assim como a minha parte espiritual, assim como o meu hobby, enfim. Assim como várias outras coisas. Várias outras coisas. Então, é a partir desse raciocínio, a partir dessa visão, que eu quero começar a trabalhar contigo essa questão ligada, então, à meta, ligada a propósito, ligado a para onde está direcionado as tuas realizações. Então, qual é a recomendação que eu te dou para que a gente comece a reorganizar as coisas? É começar no início.
Em vez de trabalhar com as metas da empresa, eu lembro que hoje de manhã eu já te dei um chacoalho, já te dei um toque na cabeça aí, meu galo, que era pensar o seguinte: você não pode ter como o principal objetivo, o principal propósito, vamos usar essa palavra, meta, a principal meta, que te tira da cama toda segunda-feira, para você tocar a tua rotina da semana e começar a trabalhar, você não pode ter as metas da empresa. Tá? Não pode ter. Por quê? Porque as tuas metas têm que ser metas superiores. As tuas metas têm que ser metas muito mais arrojadas. Porque se você atingir as tuas metas, cara, as da empresa estão atendidas há muito tempo. Há muito tempo. Aqui tem uma coisa interessante. Sempre nos meus times de venda, quando eu começava a trabalhar com os times, quando os caras estavam me conhecendo ainda, as primeiras reuniões, depois os caras sacavam e eu, obviamente, não usava mais essa pergunta. Mas eu perguntava para os caras, qual é a nossa meta? Qual é a tua meta? Por que nós estamos aqui? Na reunião, né? Por que nós estamos aqui? Os caras que me respondiam, nós estamos aqui para vender, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para buscar os resultados, nós estamos aqui para aprender a visitar cliente. Cara, eu dizia, não, vocês são louco. Aquele que levantou da cama, veio para cá, para fazer uma determinada reunião, para se organizar, para tocar a semana, pensando na empresa, cara, eu vou demitir. Por quê? Porque eu não trabalho com vendedor que não seja egoísta. Eu não trabalho com vendedor que não pensa primeiro em si. Eu não trabalho com vendedor que não tem primeiro as suas metas, as metas de sua família, a felicidade da sua família em primeiro lugar. O cara que vem para cá para me dizer que tem que trabalhar primeiro pela empresa, que tem que trabalhar primeiro para buscar as metas do patrão, cara, eu demito. Por quê? Porque eu quero um vendedor que venha para cá motivado pelos seus sonhos, pelos seus propósitos, pela sua família, pelas realizações que quer na sua vida. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso é uma coisa muito mais importante e tem muito mais valor para você do que a meta da empresa. E todos aqueles que não entenderam isso, todos aqueles que não conseguiram girar essa chave, que não mudaram o raciocínio, cara, eu demiti. Isso não quer dizer que eu não conseguia ter equipe, que eu não conseguia fazer os caras trabalharem juntos, que eu não tinha gente comprometida, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que eu queria gente que buscasse, em primeiro lugar, as suas coisas. As coisas que importavam efetivamente para eles. Tá? Por quê? Porque essas metas que nos tiram da cama, esses propósitos que nos tiram da cama na segunda-feira, sendo da gente, sendo do nosso coração, tem muito mais valor, vão nos levar muito mais longe, vão nos dar muito mais vigor, tá? Exemplos que eu posso te dar, cara. Eu escutei durante 3 anos a confirmação daquilo que eu pensava, que eu ensinava, que eu falava e que eu estou te falando agora. Tá? E eu escutava isso, eu escutei pela primeira vez dele, e acabei escutando 3 anos seguidos por conta do trabalho que eu prestava de formação dos franqueados, né? Foi do seu Pérez Capazzi. Pérez Capazzi, grande industrial, um grande homem de vendas, um dos melhores vendedores que eu conheci até hoje, dono das indústrias do grupo Capazzi, tá? Que produz tapetes, pisos, etc. Né? A gente recebia praticamente toda semana grupos de franqueados que eu treinava, e o seu Pérez, sempre que podia, ele fazia uma pequena palestra para esses caras, a respeito da experiência dele e tal. Os franqueados sempre gostavam, né, de saber, de conhecer o seu Pérez e tal, e uma coisa que ele dizia para os caras era isso: tenha propósito, não tenha meta. Tenha propósito, não tenha meta. Trabalhe por outra coisa, não trabalhe por dinheiro. Tá? Pelo que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar pelo que nós vamos fazer com o dinheiro e não pelo dinheiro.
O que eu vou fazer com a grana que eu ganho? Isso tem muito mais valor para mim do que o dinheiro. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, dia 30, ou a última sexta-feira do mês, você batalhando aí, pá, visitando, papapá, os seus clientes, ligando e buscando contrato e tal, isso e aquilo, apertando um, aperta outro, tenta resgatar aqui, tenta resgatar lá, aquela energia legal de faturamento e tal, beleza? Ok. Aí chega assim, 5:30 da tarde, cara, tá faltando assim R$ 2.000 para você fechar a tua meta. E aí tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali, cara, não deu. Não deu. Putz, faltou R$ 2.000. Vamos pensar na tua meta de comissão. R$ 2.000 na tua meta de comissão. Digamos que tenha sido 10, R$ 12.000 de faturamento. Putz, não deu. Não, semana que vem não, né? Mês que vem eu resgato isso. Né? O teu relacionamento com esses R$ 2.000 é de um determinado nível, é de uma determinada característica, de uma determinada personalidade. Tá? Beleza, agora pensa o seguinte, mesma situação, dia 30, ou a última sexta-feira do mês, você batalhando e tal, tem que buscar os tais dos R$ 12.000 lá de faturamento, e isso vai gerar R$ 2.000 de comissão para você, não deu. Só que esses R$ 2.000 é o pagamento da escola do teu filho. É o pagamento do plano de saúde do seu pai e da sua mãe. Eles podem esperar? Vão ficar sem plano de saúde? Seu filho vai ficar sem estudar? Você vai chegar pro diretor da escola lá, pois esse mês eu não bati minha comissão e tal, será que dá para dar uma aliviada aí? Eu não vou conseguir pagar os R$ 2.000 esse mês. Você acha que o cara vai dizer, não, na boa, você não bateu a meta lá na empresa, não precisa nem pagar pra gente aqui. Você acha que vai acontecer isso? Não vai, né? Não vai. Não vai. Mas veja como o teu relacionamento com a escola do teu filho, o teu relacionamento com o plano de saúde do senhor seu pai, da senhora sua mãe, é diferente do que simplesmente o relacionamento com os R$ 2.000. É outro tipo de relacionamento, é outro tipo de questão, é outro tipo de visão, é outro tipo de sentimento. Por isso, eu sempre bati na tecla e sempre cobrei das minhas equipes de venda, cobrei dos meus consultores, dos meus vendedores, dos meus coaches, das pessoas que eu oriento, faço mentoria e consultoria. Cara, tenha um propósito. E o que é o propósito? É o que você vai fazer com a grana que você ganha. Pagar um plano de saúde para o seu pai e para sua mãe. Pensar em umas férias melhores para minha família esse ano. Pensar num Natal melhor. Trocar de carro. Minha casa. Coisas que você vai fazer com o dinheiro. E aqui, vou citar o caso do seu Pérez. O que movia ele, cara? O que sempre moveu? Ajudar as pessoas. A quantidade de funcionários que ele ajuda todo mês, a quantidade de pessoas da família que ele ajuda todo mês, a quantidade de doações que ele faz durante a semana, o dia. Nossa, ele vai na missa, chega a ter gente fazendo fila na saída da missa lá, porque ele sempre contribui com as pessoas. É um cara que, se não for para o céu, cara, tem uma injustiça tremenda na organização de São Pedro lá, para o cara entrar no céu, entrar no paraíso, no Nirvana, no Valhalla, seja lá no que você acredita. Tá? Mas o seu Pérez tem que estar lá dentro. O coração desse cara, e é por isso que ele trabalha. É por isso que ele trabalha. Né? Outro exemplo. Luciano dos Santos Castro, meu parceiraço, cara, há quase 20 anos. Um camarada que eu conheci na área de vendas e a gente vem fazendo projetos juntos e desenvolvendo, cara. Um cara que tem um coração, cara, maior que ele. Por que ele trabalha? Sempre trabalha por um propósito, nunca pela grana. Primeiro trabalhou para organizar a vida do pai e da mãe dele, cara.
dar uma casa decente para o pai e para a mãe dele, da tranquilidade, depois pela saúde dos velhos, depois pela formação da filha, pela empresa e a felicidade da esposa, lá, o futuro da esposa. Enfim, sempre tem um propósito, sempre está envolvido com uma causa social, sempre envolvido com uma causa filantrópica. É um cara que me deixa desse tamanhozinho, cara. Luciano dos Santos Castro, aqui vai um grande beijo no teu coração, cara. Uma outra pessoa que eu posso citar nessa linha para você também, que trabalha com propósito, o Edu Quintão, cara, o meu grande treinador. É um cara que trabalha pensando também em propósito, em contribuir com a família, em contribuir com os filhos, gerar coisas para a comunidade dele, cara, sempre contribui com a comunidade dele. Pessoas que nos deixam assim, ó, desse tamanhozinho, porque trabalham com grandes propósitos. Cara, isso dá um sentimento de realização muito, muito grande. E quando você trabalha com propósito, cara, vamos juntar com o que a gente viu hoje de manhã, que eu falei sobre agenda, que eu falei a respeito de você se apropriar da sua vida, ter responsabilidade sobre a sua vida, cara. Vamos juntar as duas coisas, cara. Imagina que você tenha uma agenda que está na tua mão, você tenha se apropriado da tua vida, você seja o dono da tua vida, você seja o gerente da tua vida, você tenha um processo organizado, cara, você luta, você trabalha, levanta cedo, trabalha, beleza, tem um bom propósito, sei lá, de repente a tua casa própria, a saúde dos teus pais, não sei, alguma coisa desse tipo, beleza? Ou uma viagem de férias para tua família, enfim, né? A faculdade do teu filho, beleza. Cara, quando você chega em casa todo dia, depois de um dia inteiro de vendas, de um dia inteiro de visitas, de um dia inteiro recebendo não, cliente chato ou cliente bacana, cliente legal, proposta na pasta, cara, show de bola. Em vez de chegar com aquela sensação, puxa, hoje eu ganhei milão, hoje eu ganhei trezentão, hoje eu ganhei 5 mil reais, não, cara, não é esse sentimento. Você vai pensar assim, puxa vida, hoje eu conquistei a maçaneta da minha casa nova, hoje eu conquistei, cara, a varanda do meu apartamento, hoje eu conquistei um dia a mais, uma diária a mais nas férias que eu vou pagar para minha família. Hoje eu conquistei mais um mês de pagamento do plano de saúde do meu pai e da minha mãe. Eu conquistei mais um ano de vida para eles, eu conquistei mais saúde, eu conquistei mais tempo deles junto com os netos, junto comigo, de eu junto com eles, mais felicidade para os velhos. Esse tipo de sentimento, cara, move a gente com muito mais força, com muito mais poder, com muito mais foco, com muito mais energia do que grana. Então, cara, tenha um propósito, não tenha meta, tenha propósito. Tenha propósito. Pense, o que eu vou fazer com a grana que eu ganho? O que eu vou fazer com a comissão que eu ganho? Por que eu trabalho? E mais, põe o trabalho dentro da sua vida e não a sua vida dentro do trabalho. Não cometa esse erro. Põe a vida dentro do trabalho. Desculpe, falando merda. Põe o trabalho dentro da vida. Põe o trabalho dentro da vida. Põe o trabalho dentro da vida. Porque se você fizer o contrário, a hora que você perder o trabalho, você perde tudo. Tá bom? Beleza? A maneira de você trabalhar com isso, cara, a maneira errada é não dar bola. Achar que isso é besteira, que o que importa é dinheiro. Eu não posso fazer nada se o teu coração diz isso. Então siga assim, tomara que o universo cuide de você. Agora, se começou a fazer sentido para você, cara, pense em quem você ama, pense o que você quer realizar para essas pessoas, estabeleça claramente o que você quer realizar, cara. Escreva na sua agenda, no seu caderno, põe em um lugar que você veja isso todo dia, no seu celular, cara, para isso te mover, para te tirar da cama, cara, para ser isso a fazer você viver, lutar, trabalhar e sentir todo dia, quando você volta para casa, um sentimento de realização. Puxa, hoje eu conquistei. Hoje eu conquistei. Beleza? É isso aí. Cara, beijo no coração e prega o grito. Abraço. Tchau.